transição planetária, ela não é eventos externos ao homem. É uma ilusão nós acharmos que o que acontece fora da criatura humana é a transição. Acreditarmos que terremoto, maremoto, queda de avião, guerra, fome, desgraça, pandemia, que isso vai ser transição. Não é. Por quê? Porque pandemia sempre teve, avião caindo sempre teve, guerra, terremoto, maremoto, tsunami, sempre teve. E não é pandemia, não é terremoto, não é maremoto que indica a transição planetária. Porque o que indica a transição planetária não são os eventos externos ao homem, é o que acontece dentro da criatura humana. É o que acontece dentro de nós que identifica que nós estamos num processo de transição. Por quê? Porque a transição planetária, a bem da verdade, mas da verdade mesmo, não é transição planetária. É transição da humanidade. O planeta fica igualzinho. Quem muda é a natureza, o comportamento do indivíduo diante da dor. Você conhece uma história que tem, que diz assim, o inferno é um local horrível, tenebroso, porque isso é uma parábola, pelo amor de Deus, não estou falando isso de maneira absoluta. Mas o inferno é um local tenebroso e terrível, porque as pessoas têm o cotovelo virado para fora. Então, elas querem se alimentar, e elas não conseguem, porque o braço vira para fora, elas não conseguem comer. Então, todo mundo grita e ninguém se entende, é um desespero, fome, loucura, e é um desacerto. O céu é um local lindo, maravilhoso. Sabe por quê? Porque lá no céu as pessoas têm o cotovelo virado para fora. Ué, mas não era assim que era no inferno? É. No céu o cotovelo é virado para fora, só que lá as pessoas descobriram que não podem se alimentar, então uma coloca a comida na boca da outra. Por isso que é o céu. Um cuida do outro e aí todo mundo fica em paz. Qual é a lição moral disso? Não é o que acontece do lado de fora, é o que acontece do lado de dentro do homem. Então, por exemplo, nós tivemos uma pandemia no período de 1918 a 1920. Essa pandemia vitimou pelo menos 33 vezes mais do que essa. Nenhuma lição ficou. Então, ela poderia ter sido um indicativo da transição planetária se, ao final dela, a humanidade tivesse dado um passo. Não deu, não aproveitou. O gatilho passou e a gente não aproveitou. O cavalo passou encilhado e a gente não montou nele. Então, o fenômeno não aconteceu. Eu vou lhe dar um outro exemplo. No dia 26 de dezembro de 2004, houve aquela tsunami da Ásia, em que, se não me engano, 180 mil pessoas desencarnaram naquela tsunami terrível que aconteceu na época do Natal desse ano. As praias dali da Polinésia estavam todas cheias de turistas, e aí muita gente foi vitimada. Quando aconteceu esse fenômeno traumático, muitas pessoas correram para aquela região em busca das crianças que estavam ali, porque muitas crianças ficaram órfãs. Então saiu muita gente para buscar as crianças. Sabe para quê? Para escravizá-las. Para escravizar as crianças do ponto de vista de trabalho e do ponto de vista de exploração sexual. Então, a humanidade do século XXI, ela ainda tem ranços de escravidão e de utilizar da possibilidade de explorar crianças para os seus interesses tão negativos. Mas isso foi em 2004. Quando foi em 2009, portanto, 5 anos depois, houve uma nova tsunami, só que foi no Japão. Não foi lá na região. Foi na Ásia também, mas foi no Japão. Foi em março de 2009. Um ano depois dessa tsunami, 95% dos objetos encontrados perdidos durante a tsunami haviam voltado para os seus legítimos donos. Joias, objetos de valor e até dinheiro estava na mão das pessoas de volta. As pessoas encontravam fotos, brincos, pulseiras, cordões, ouro, e dizia, olha, alguém perdeu isso aqui. Levava para a autoridade policial, eles cadastravam, e depois alguém ia lá buscar o seu material perdido. Mesmo século, mesma década, mesma região, apenas a pessoa é diferente. Eu posso dizer que aquela população do Japão envolvida no trauma da tsunami
especificamente por conta desse incidente, ela já tem um comportamento de regeneração, naquele específico aspecto. Em outros pode ser que não tenha, mas nesse tem, de honestidade. Enquanto que naquela mesma área da Ásia, os outros que exploram os outros estão muito longe de serem contados como integrantes de um mundo de regeneração. Então, a transição não é o que acontece fora, é o que acontece dentro de nós, é a minha capacidade de como lidar com as questões. Se essa pandemia passar e nós não tivermos nenhuma lição tirada disso, então a transição vai demorar muito mais, porque nós não estamos conseguindo aprender. Outras pandemias virão, outros traumas virão, para que a gente comece a fazer uma movimentação social, de uma reinterpretação da vida e criação de novos valores mais consentâneos com o que é apresentado por Allan Kardec no que diz respeito ao mundo de regeneração.